Olá, queridos amigos. Uma alegria estarmos reunidos em mais uma oportunidade para darmos sequência aos estudos que este grupo que tem se dedicado às obras do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, realiza semanalmente. Hoje estamos aqui com a querida Vânia, com a querida Eulália, com quem nós dividiremos as tarefas. Hoje mergulharemos no capítulo 15 desta obra. E então, para que possamos iniciar o trabalho, vamos convidar a Eulália para que nos conduza os pensamentos em prece. Queridas irmãs Ângela, Vânia, querida família Sueli Calda Schubert, vamos entregar a Jesus o nosso coração, movido pelas melhores intenções de aprender para servir cada vez mais. Que possamos contar com o amparo desses amigos e benfeitores espirituais, Sueli Calda Schubert, Manuel Filomeno de Miranda, a fim de que consigamos ser fiéis ao propósito, ao esforço desse espírito ímpar que vem se devotando continuamente através das mãos abençoadas de Divaldo Franco, a nos alertar para menos sofrer. Inspirai-nos, Senhor Jesus, amigos espirituais, e permanecei abençoando-nos, hoje e sempre. Que assim seja. Hoje, então, quem nos trará o resumo do capítulo que faremos nessa noite, estudo do capítulo 15, que o benfeitor intitula Recordando Vidas Passadas, será a nossa querida Vânia. Então, convidamos você para que nos traga, Vânia, o resumo desse capítulo. Seja bem-vinda. Boa noite, então, aos queridos amigos, aos queridos irmãos. Boa noite às minhas amigas maravilhosas, Ângela e Eulália. Então, vamos comentar um pouco sobre o capítulo 15, que Manuel Filomeno de Miranda inicia falando da Noemi. A Noemi é aquela jovem senhora do capítulo passado, né? E ele diz que o drama dela possuía as tintas fortes das tragédias, referindo-se à tentativa de suicídio dela por ter flagrado seu marido e sua mãe em atitudes comprometedoras. Não é difícil de imaginarmos a dor e as dificuldades que Noemi, decepcionada, teria que enfrentar doravante, sem o arrimo do pai, que já havia desencarnado, e traída pelos seus entes mais queridos, a mãe e o marido. O nervo do braço esquerdo foi quase seccionado, o que deixaria alguma sequela, tornando ainda mais difícil a sua atual existência. Então, a partir daí, Manuel Filomeno de Miranda começa a descrever novamente o carnaval. Então, ele diz que aqueles dias de carnaval mostravam, mais uma vez, quantas dores poderiam ter sido evitadas caso as criaturas preferissem outras atitudes, outros comportamentos. Então, ele se recorda de que esteve com o venerável Bezerra de Menezes no dia anterior, num suntuoso teatro, lá no Rio de Janeiro, onde se daria o desfile de fantasias a serem premiadas. É do meu tempo, isso. Miranda também informa as razões importantes que os levaram ali. Estavam a serviço do Ministério do Auxílio.
e antes de se retirarem do recinto, ele chama de recinto feérico, ilusório, que não tem ligação com a realidade, ele diz que o recinto exalava os mais variados odores que intoxicavam os foliões. E nos bastidores do teatro não dava para ocultar a luta em que as intrigas e as diabrites confundiam-se com as promessas de agressões físicas e de escândalos entre palavras ásperas e vulgares. As paixões afloravam, extravasando em torrentes de desequilíbrio, e espíritos, então, de aspecto bestial e lupino, verdugos e técnicos de vampirização do tônus sexual, estavam em promiscuidade alarmante com inúmeros encarnados que ali se misturavam, comprazendo-se uns e outros, como autênticos parasitas em osmose psíquica de avançado grau. E, não obstante a tudo isso, o brilho das sedas e das pedrarias, dos paetês e dos bordados fulgurantes das fantasias, o ambiente dava mostra do baixíssimo teor de vibrações viciosas que ali tresandava. Muitos foliões haviam se fatigado por longos meses na confecção das fantasias, praticamente vivendo a psicosfera da ilusão, e diversos deles estavam exaustos, tendo consumido tempo e dinheiro que poderiam ter sido mais bem aplicados no sentido da manutenção da vida e salvação de muita gente. Então, Filomeno, vendo ali indivíduos fantasiados de reis e rainhas, nobres e conquistadores, clérigos e personagens diversos, cujas fantasias fariam até inveja àqueles a quem eles copiavam, aí o Dr. Bezerra, então, começa a explicar. Diz assim: muitos estudiosos, apressados da reencarnação, mantêm extravagância e ideias fantasiosas que os agradam em torno do passado espiritual. Identificam-se nas roupagens físicas de antigos nobres e generais, reis e conquistadores, prelados ilustres e de alta categoria hierárquica nas ordens eclesiásticas, de artistas famosos, perdendo tempo precioso em pesquisas e comparações com esses personagens de antigamente, de valor secundário, levantando o passado para satisfazerem no presente, sem a necessária consideração pela oportunidade nova que eles estavam tendo. Então, diversos desses precipitados e descuidados, adeptos do reencarnacionismo, não se querem dar conta de que, se viveram personagens célebres e ainda permanecem na Terra, é porque faliram dolorosamente nos empreendimentos com que a vida os convidou a exercer para crescimento moral e deslustraram por orgulho, desmedida ambição, desrespeito à bênção que não mereciam, mas a receberam por misericórdia de acréscimo. E ainda Bezerra acrescenta: em se confirmando alguns casos como verdadeiros, e esta parte é muito interessante e reveladora, em se confirmando alguns casos de fantasia como verdadeiros, isso tem a finalidade reeducativa, exigindo reparação urgente e não motivo de disfarçada vaidade pelo que foram, com total esquecimento do que são agora. Bezerra ainda lembrou que as desincumbências dos compromissos de elevação
fazem-se mais difícil nas classes altas, nas altas esferas sociais do mundo, em cujas faixas enxameiam perturbações e convites à queda, tentações sem nome, fraudes, tormentos e traições, explicando o benfeitor logo em seguida que alguns dos fantasiados ali presentes, que imitavam trajes antigos, eram realmente as próprias personagens do passado, que retornavam ao proscênio do mundo, falidos lamentavelmente, imitando com carinho e paixão a situação que indignificaram quando a exerciam no passado. Referiu-se que ali havia muitos nobres que enlouqueceram na ociosidade e que agora meditam em profundas frustrações que os tornam insatisfeitos. Referiu-se aos fantasiados de monarcas que vulgarizaram a investidura com que mergulharam no mundo para servir e hoje repetem os textos dos dramas da vida em situações ridículas. Referiu-se aos fantasiados de religiosos que corromperam os altos compromissos e ora estão crucificados nos madeiros invisíveis de problemas íntimos que os amarguram. Referiu-se aos fantasiados de vencedores que não venceram a si mesmos e, neste momento, revestem-se das não esquecidas indumentárias, servindo de cômicos para as multidões que os aplaudem e os criticam, que os invejam e que os perseguem. Referiu-se, por fim, aos burgueses frívolos que espiam, sob duras injunções morais, o tempo perdido. E Dr. Bezerra, então, muito sereno, ele diz: todos eles merecem nosso respeito e nossa consideração, mas também nossa compreensão, nosso afeto e piedade, de todos nós. E acentuou que as marcas de determinadas reencarnações não desaparecem de um para outro momento nas tecelagens sutis do espírito, que renasce no corpo, sofrendo-lhe os efeitos. E diz: Jesus escolheu os andrajos modestos, os convívios da dor e do sofrimento humano, as situações do proletariado sem esperança. Para quê? Para dignificar a ascensão das almas que se retemperam nos testemunhos da pobreza e da simplicidade. E Jesus não desconsiderou os bens do mundo, nem os seus transitórios detentores, oferecendo-lhes várias vezes oportunidade de privarem com ele, Jesus, e suas lições, mas não se deteve ao lado das suas transitórias posições e mandos. Neste ponto, o desfile começou e logo foi chamado o primeiro candidato da noite, cuja fantasia lembrava conhecido monarca que se celebrizou pela vulgaridade, sensualidade e vandalismo. Quando ele avançou para a passarela, sob as malícias ácidas dos desencarnados que pululavam no recinto, Dr. Bezerra asseverou: guarde-o, Jesus, bem assim a todos que aqui estão, nessa passeata de ilusão, da sala nobre e bela do palácio do passado, em que fracassou e comprometeu-se, o irmão que agora desfila ressurge em travestimento brilhante, num palco de mentira, recebendo a homenagem de uma glória ligeira, com serpentinas, confetes e lágrimas de dor, numa triste e enganosa noite de carnaval. E termina dizendo:
Aprendamos, deste modo, a escolher a boa parte, aquela que não nos será tirada, conforme os ensinos do Mestre no diálogo mantido com Marta, no abençoado lar de Betânia. É isso. Muito obrigada pela atenção. Obrigada por nos trazer o resumo, Vânia, de forma tão clara e, ao mesmo tempo, nos colocando os olhos em aspectos bastante importantes desse capítulo. E nós vamos iniciar as reflexões, buscando exatamente um ponto que o benfeitor vai trazer, que está colocado de forma talvez um pouco desapercebida se nós não nos detivermos a esse aspecto que vamos apontar, porque fica quase que uma espécie de colocação que o benfeitor faz, como se ele estivesse ligando ideias apenas, construindo um parágrafo, mas nos pareceu, quando nós conversávamos sobre essa reflexão que traríamos, algo que nos abriria um entendimento. Então, nós vamos falar sobre aquilo que o benfeitor Filomeno de Miranda coloca quando ele diz que neles não caberia ou não haveria nenhuma censura ou crítica dissolvente naquilo que ele estava verificando, naquilo que eles estavam presenciando. E logo na sequência ele arremata que as nossas observações têm por meta o estudo do comportamento dos homens e espíritos no mesmo clima psíquico, para melhor compreender e recordar as terapias preventivas dos males que entorpecem e anulam as aspirações superiores da criatura humana. Nós pensamos esta frase, essa colocação do benfeitor, porque aqui nós vamos lembrar que ali o benfeitor vai nos apontar um rumo, vai nos mostrar uma forma, como nós exatamente devemos fazer quando estamos diante de um capítulo como esse, e aliás, quando estamos diante de obras como essas que o benfeitor nos traz. Estas obras todas são, ao mesmo tempo, convites profundos de análise de nós mesmos, são revelações importantes, mas porque a postura que o benfeitor adota ali, e é o que nós vemos, ele está ali aberto a entender o que os fatos dizem. Essa é a postura com que Manuel Filomeno de Miranda está ali. Então, quando ele nos fala que as observações têm por meta o estudo do comportamento dos homens e espíritos, homens e espíritos que estão no mesmo clima psíquico, ele está nos falando que existem dados, que existe um material a ser retirado destas observações, que não é apenas o registro de acontecimentos, que não é apenas a colocação ou a descrição de um fato que se deu, mas sim que existem informações relevantes produto dos fatos. E essas observações só são feitas à medida em que nós nos colocamos abertos a entendermos que os fatos nos falam acerca de leis. Então, como é interessante observarmos aqui que o benfeitor não está interessado em construir ideias previamente concebidas. Vamos imaginar que esses benfeitores, quando estão diante de oportunidades de esclarecimento para todos nós que estamos aqui na retaguarda do processo evolutivo, eles nos apontam rumos, mas que nós vamos absorvendo, que nós vamos conseguindo aprofundar o olhar à medida em que nós também evoluímos. Por isso que cada um de nós, e não é raro que isso aconteça,
Ao lermos essas obras do benfeitor Filomeno, e muitos aqui que estudam, que gostam, que se debruçam sobre o estudo dessas obras, já fizeram a leitura destes livros algumas vezes. E todas as vezes que nós fazemos a leitura renovada, nós percebemos nuances, nós percebemos detalhes que, num primeiro momento, nos passavam desapercebidos. Então, é aqui essa posição de quem está interessado em retirar observações desses fatos, é que nos parece que está colocado nessa frase que o benfeitor constrói. Então, a posição de observadores interessados no estudo do comportamento dos homens. Porque se nós entendemos que enquanto espíritos nesse processo que estamos matriculados nesta etapa evolutiva, nessa experiência reencarnatória, nós temos aqui diante de nós uma série de desafios que são postos diariamente nas nossas vidas como um convite para que nós nos coloquemos diante da possibilidade de escolher, ou seja, no uso do nosso livre-arbítrio, mas que também carregamos as tendências próprias das escolhas que já viemos fazendo ao longo deste processo evolutivo até aqui, que nos trouxe até aqui. E na cena que nós vimos descrita no capítulo, não só o fato daqueles espíritos poderem estar retomando ou vivenciando agora no papel daqueles personagens travestidos, naqueles enfeites todos, naqueles maneirismos todos, mas eles estavam ali enfrentando novamente aquilo que a benfeitora Joana de Ângeles, em duas obras que nós gostaríamos de referendar e que servem de apoio para as reflexões que nós estamos fazendo, duas obras que falam justamente destes tesouros. Uma justamente é Tesouros Libertadores e a outra obra, Rumos Libertadores. É muito interessante quando nós vamos olhar a construção desse raciocínio que a benfeitora chama, essa descrição que Filomeno faz da gaiola dourada da ilusão. Então, quando ela vai descrever essas experiências, que quando aqueles, pensando naquilo que o benfeitor fala sobre os foliões que estavam ali, que haviam se afadigado na construção de todo aquele aparato, na confecção daquelas fantasias, eles estavam todos mergulhados nessa psicosfera ilusória, mas eles estavam buscando algo, e isso que eles buscavam, aquilo que eram as vitórias vãs que eles esperavam alcançar naquele momento, naqueles próximos momentos, eles estavam envolvidos em demandas muito profundas desse espírito que novamente retornava à experiência reencarnatória para aprender a utilizar o seu livre-arbítrio. E aqui, quando a benfeitora fala acerca desta gaiola dourada da ilusão, nós vamos observar que era quase que um mergulho anestesiante em que aquela exaustão toda, em que aquele consumir de energias, e não só de energias, porque o benfeitor vai falar também sobre o consumo daqueles recursos que poderiam, e ele coloca o verbo nesse condicional, poderiam ser aplicados no sentido da manutenção da vida, da salvação de muitas vidas, mas que logo mais se transformariam naqueles sorrisos, naquele orgulho que era injustificável. Então existia uma ânsia desse espírito, existia, ou daqueles espíritos ali, que era próprio da sua condição evolutiva. Então, quando nós olhamos para o que é que esses fatos nos trazem de informação, o que é que esses fatos nos contam sobre o nosso próprio comportamento, nós vamos fazer uma referência que, além das obras que citamos da benfeitora Joana,
Tesouros Libertadores, Rumos Libertadores. E vejamos, essas duas obras, elas são psicografadas por Divaldo Franco, são trazidas por Joana em períodos temporais um tanto quanto diversos. Rumos Libertadores, a benfeitora escreve o prefácio em fevereiro de 1978. 1978. Lembremos que a obra que nós estamos estudando data de 1982. Então, aqui nós vamos ver que há uma sintonia entre aquilo que os espíritos nos trazem, que os benfeitores nos convidam a observar esses fatos para que possamos retirar conclusões dessas observações. E depois, em 2014, a benfeitora vai nos falar sobre tesouros libertadores. Mas aqui nós gostaríamos de aportar numa outra obra do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, que nos vai falar sobre o quanto enquanto espíritos, nós, no uso do livre-arbítrio, por não termos a visão exata daquilo que sejam os tesouros que nós devamos buscar, nós fazemos os mergulhos nessas gaiolas douradas da ilusão. Então é aqui no livro Trilhas da Libertação, que foi escrito por Filomeno, foi trazido por Filomeno em 1995. Nós colocamos essas datas, meus amigos, porque quando nós vamos pensar que o planejamento da reencarnação de todos nós, ele não se dá ao acaso, porque não existe acaso na obra divina. Quando nós nos vinculamos a um dado momento histórico, quando nós nos vinculamos a um caldo cultural próprio de uma época, nós vamos observar que aquilo que vem sendo, como neste baile de fantasias descrito no capítulo, aquilo que vem sendo trazido, e a benfeitora fala disso no livro Tesouros Libertadores, vai dizer que aquilo que sempre foi configurado como uma grande meta do ser humano, daquilo que é o homem médio encarnado, homem entendendo-se ser humano, é o atingir desses patamares de destaque, esses lugares em que são invejados, em que recebem aplausos, formam verdadeiras legiões de seguidores, daqueles que os bajulam. E ela vai falar justamente no prefácio da obra sobre esta condição humana, que é muito parecida com o que o benfeitor descreve aqui. O que esses espíritos queriam quando se afadigaram durante tanto tempo, confeccionando aquelas fantasias, envolvendo recursos, envolvendo tempo, senão aquilo que no mundo se convencionou chamar felicidade. E é isso que ela vai dizer, que toda aquilo que é verdadeiro no mundo é exatamente aquilo que se desfaz. Então, que toda esse volume de ações, esses comportamentos que nós temos, em grande parte, se nós fôssemos pensar numa peneira, se nós peneirássemos ao longo de uma reencarnação, quais são exatamente os tesouros libertadores que nós carregamos conosco? Se não são exatamente tesouros que configuram muito mais essas gaiolas douradas da ilusão, com as quais, gaiolas essas, que nós precisaremos depois desconstruir, porque elas são criadas por nós, elas são confeccionadas pelo nosso uso, o uso do livre-arbítrio, depois nós teremos que também desconstruí-las. E aqui falamos então sobre o tempo em que essas obras foram psicografadas, porque em nos referindo ao livro Trilhas da Libertação, nós vamos lembrar, e talvez seja conhecido já de muitos que se debruçam sobre as obras do benfeitor Manuel Filomeno, esse capítulo que é muito referendado, é muito trazido, que fala sobre os gênios das trevas. Exatamente um capítulo que vai detalhar naquele momento, naquele encontro, quando no mundo espiritual, ali, diz o benfeitor no capítulo, que se reuniam periodicamente
chefes que tinham como meta, como tarefa, como objetivo, eleger um comandante a quem eles prestariam obediência, submissão, quase que concedendo a eles regalias reais. Então, vejamos na esfera espiritual, nessa construção do modelo mental do ser humano, do espírito, ainda nessa esfera evolutiva, que nesse momento, então, quando diz nesse capítulo um benfeitor, na época em que o Consolador, em que por toda parte da terra doutrinas de amor e paz inauguravam uma nova idade na terra, convidando o homem ao mergulho interior, ao rompimento dos grilhões da ignorância e ao bem, é que se reúnem estes espíritos vinculados ainda ao desejo profundo do combate à luz. Então, nessa reunião, eles convocaram, naquela oportunidade, que o novo substituto deveria ser alguém com algumas características muito marcantes. Uma delas era que fosse impiedoso ao extremo, que não tivesse sensibilidade e cuja existência na Terra, enquanto personalidade que esteve aqui transitando na sua reencarnação, que ele fosse lembrado como tendo uma existência execranda no planeta, que tivesse espalhado horror e que cuja memória inspirasse nas pessoas revolta e ódio. E após um tempo, então, voltam a se reunir e ali eles elegem essa personalidade. Ali no capítulo é descrito, mas aquilo que nos importa na reflexão que nós vamos trazer é o que é que no final dessa eleição, aquele que foi realmente apontado como detentor destas características, qual era o plano que ele tinha? O que ele visava? Uma vez fazendo frente à proposta de trazer a verdade ao mundo, a verdade entendendo como o ser humano caminhando na direção da sua realidade profunda de ser espiritual que nós somos. Ali, então, informado das razões que que o levaram ali àquele posto, ele monta um plano, e esse plano faz de forma irônica, ele denomina como as 4 legítimas verdades, numa zombeteira paráfrase ao aquilo que é conhecido como as 4 nobres verdades de Buda. E aquilo que ele aponta é, num primeiro momento, as 4 legítimas verdades que ele intitula de forma irônica, é que o homem é um animal sexual, que se compraz no prazer. E que, uma vez sendo esse animal sexual, ele deve ser estimulado ao máximo até a sua exaustão, aproveitando as suas tendências, e que quando ocorra o cansaço na busca desenfreada pela vivência dessa sensação, deve-se levar o homem aos abusos, às aberrações, fazendo com que ele direcione isso tudo na consubção genésica. E aí eles terão, então, maior acesso a este homem, uma vez que ele é um animal sexual. E aí ele coloca que se advier ali, alguém coloca isso, se advier um despertamento tardio depois que ele se entregou a esses abusos, a essas aberrações, esse despertamento tardio, as consequências dos compromissos que ele já assumiu serão inevitáveis, gerando decepções, problemas, sobretudo causando profundas lesões na alma. Vejamos que interessante, o benfeitor vai dizer lá que eles estavam ali na condição daqueles que observavam o comportamento dos homens e dos espíritos que mantinham uma sintonia psíquica. Então, esses espíritos que reunidos para que pudessem montar um plano para que o ser humano, para que o espírito não fosse levado ao encontro da sua realidade mais profunda, ele é estimulado a permanecer
nesta esfera periférica, que configura, sim, uma etapa importante do nosso desenvolvimento espiritual. Porque sabemos que, de fato, a dimensão da sexualidade humana é uma condição, é uma característica. Mas um segundo passo desse plano era, em considerando que o narcisismo é um filho predileto do egoísmo e do orgulho, da vaidade, que é inerente também ao ser humano, e que fomentar o campeonato da presunção nas modernas escolas do espiritualismo, ensejando fascinação, é um item de alta relevância para a queda desastrosa, e que o orgulho entorpeceria os sentimentos. Vejamos que naquela festa não havia uma disputa nos bastidores, o orgulho, o narcisismo sendo colocado ali na sua mais alta dose de expressão. E o segundo ponto, ou melhor, o terceiro ponto desse plano que o Gênio das Trevas coloca é o poder, que também tem prevalência na natureza humana, que é remanescente lá das nossas experiências em etapas anteriores do desenvolvimento dos instintos agressivos, dominadores, arbitrários, ainda essa busca por domínio que faz parte do nosso processo evolutivo. E é aí esses espíritos dizem que o poder é o alçapão que não poupa quem quer que lhe caia na trampa, na armadilha. E então, o quarto elemento desse plano era o dinheiro, que compra vidas e escraviza almas, que também lhe seria um excelente recurso decisivo para a derrocada humana, que a ambição pela riqueza, mesmo mascarada, ela superaria a falsa humildade e o conforto amolentaria o caráter, desestimulando os sacrifícios, e que então o cristianismo começaria a morrer quando o martirológio fosse substituído pelo destaque social e o dinheiro comprando coisas, pessoas e até o reino dos céus, aliciando mercenários para manter a hegemonia na fé. Aí diz, então, esse gênio das trevas, quem poderá resistir a essas 4 legítimas verdades? E então ele diz, aquele que vencer uma ou mais de uma, tombará na outra e em várias ao mesmo tempo. E aí então ele finaliza com gargalhadas, e ali as furnas, diz o benfeitor, concluindo aquele capítulo, de que naquele momento, então, o que nós vimos é exatamente a experiência humana, a saga humana. E se nós virmos, olharmos as experiências, desde as experiências mais corriqueiras que nós temos na nossa vida diária, desde aquelas que marcaram a nossa trajetória evolutiva até aqui, se nós não falimos em uma, normalmente falimos em mais de uma. E aquilo que inicialmente nós dissemos, o porquê pensamos essa frase do benfeitor, porque o nosso grande desafio é nos tornarmos capazes de observarmos, estudarmos o comportamento, o nosso, e quando estamos diante de uma obra como esta, grandiosa, como todas as do benfeitor Manuel Filomeno, nós estamos diante da possibilidade de entendermos a nossa própria trajetória evolutiva. E assim, a partir daí, entendermos o que esses fatos nos dizem sobre nós mesmos. E isso construirá terapias preventivas para que nós repitamos equívocos e precisemos caminhar ou percorrer grandes trajetos dolorosos que seriam evitados se nós tivéssemos despertado antes. Então é por isso que nós elegemos esta frase do benfeitor e agora vamos passar a palavra para que a nossa querida Eulália dê sequência a esse aprofundamento. Gratidão, Ângela, por nos chamar a atenção àquilo que realmente você disse, muitas vezes nos passa desapercebido. Gratidão, Vânia, que nos remeteu àquela época dos desfiles que eu também assisti.
pelas belezas, né, das fantasias, ainda numa fase em que a nossa maturidade não nos permitia ter olhos de ver, como Manuel Filomeno de Miranda se faz os nossos olhos para que nós possamos enxergar de forma diferente aquilo que nos seduz, que nos ilude cada vez mais, afastando-nos sutilmente do Cristo. Quando ele diz que ele meditava naqueles dias nas dores que desfilavam diante dos olhos e que providencialmente a interferência do amor se fazia em todas as ocorrências, lenindo-as quando poderiam ser evitadas, caso as criaturas preferissem atitudes e comportamentos diversos. O atavismo das paixões primitivas faz que o homem renuncie à glória da harmonia exterior que veste a terra. Que coisa linda! Abençoando-a para viver os vulcões íntimos que estrugem, violentos em erupções destruidoras. Nos faz visualizar talvez o momento em que Jesus completa a grande obra que é a construção do orbe terrestre, pontilhado de belezas que o homem ainda não consegue copiar, porque pertencem à categoria desses co-criadores em plano maior, como André Luiz se refere no livro Evolução em Dois Mundos, que são espíritos perfeitos, que nos constroem a casa onde iremos viver os grandes desafios de vencer o próprio passado. E que nesses desfiles de carnaval vemos que se fazem tão presentes a ponto de tornar-se grandes obstáculos para que a alma avance. Obviamente, quando ele diz ocorrências que poderiam ser evitadas, nos remetemos ao Evangelho, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 23, que se chamam tormentos voluntários, opções que nós fazemos, o que, ao contrário do que muitos imaginam, não fazem parte do nosso planejamento reencarnatório. Porque não pode existir planejamento reencarnatório que nos aprisione, ou como disse bem a Ângela, nos coloque numa gaiola, estancando-nos as energias no passado que viemos exatamente para vencer, para ultrapassar, porque se voltamos é porque algo precisa ser corrigido e não revivido. Que mereceu de Ivone do Amaral Pereira um capítulo inteiro do livro A Luz do Consolador, que vale a pena ser lido, mas do qual eu destaquei um pequeno capítulo para que a gente, um pequeno parágrafo para que a gente possa refletir o que é que estamos fazendo das nossas vidas. Se continuamos desfilando fantasias do nosso passado, às vezes revestindo-nos dessas características peculiares daquilo que fomos, despreocupados de podermos vencer. Ela reflete assim, que tanto Allan Kardec quanto seus colaboradores, e principalmente os instrutores espirituais que orquestraram a grande obra do Espiritismo, nos honram e são unânimes em nos advertir de que são mais numerosos os sofrimentos que procuramos por livre e espontânea vontade
do que aqueles que realmente constituem expiações de vidas passadas. Ela completa dizendo que às vezes deixamos pendências, grandes pendências, exatamente quanto ao planejamento reencarnatório, em troca de repetições de características da nossa personalidade que nos exaltam. E isso anda tão claro ultimamente quando vemos os jovens, as crianças querendo ser youtubers, querendo receber likes, querendo milhares, milhões de visualizações. E às vezes, quando crianças, os pais criando essas ilusões, essas fantasias, esse exibicionismo, que talvez tenha, assim, feito parte do passado deles, mas que nada significou senão uma rampa de descida íngreme em direção ao vale das sombras e das dores. Vassalos, talvez, que já se beneficiaram lá atrás com as vivências dolorosas daqueles que agora lhes enfeitam o lar, pedindo novas e dignas experiências que nós insistentemente negamos para nos revestir do mundo atual. O benfeitor nos chama a atenção para o aspecto bestial e lupino dos verdugos e técnicos de vampirização do tônus sexual em promiscuidade alarmante, com inúmeros encarnados que se compraziam e reciprocamente viviam uma situação parasitária de avançado grau, a ponto de tornar-se difícil dissociar o parasita do seu hospedeiro. Isso nos leva ao livro Evolução em Dois Mundos, na sua primeira parte, capítulo 17, intitulado Mediunidade e Corpo Espiritual, quando André Luiz nos expõe que todos os seres, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza ou à condição moral. E quando vemos que todo aquele ambiente que não era pequeno estava tomado por essas vibrações de baixo teor, nós talvez realmente não conseguíssemos separar aqueles que emanavam com grande potencial daqueles que se locupletavam a eles, ainda impedidos de ter essa força, mas querendo usufruí-la, mantendo cada vez mais a ilusão que destrói a alma. No capítulo 14, intitulado Simbiose Espiritual, André Luiz faz uma retrospectiva evolutiva desde o nosso princípio espiritual, quando fomos criados por Deus simples e ignorantes, lutando pela própria nutrição para nos desenvolvermos e evoluirmos. O que nos levou a experimentar e a criar, a descobrir saídas, que essa alimentação partia sempre desses processos de troca. A todo momento nós estamos trocando com a natureza ao nosso redor, visível e invisível, inorgânica e orgânica. Então ele dá o nome de quimiossíntese, no domínio que certas bactérias, lembrando assim, que nos estudos feitos por André Luiz, provavelmente a primeira condição de vida orgânica é o vírus, as bactérias, são os vírus, as bactérias, onde eles
começam a criar processos de quimiossíntese, ou seja, a troca da química dos organismos que eles parasitam, a fim de sobreviverem aos desafios que sempre vão existir. O próprio Jesus, como espírito puro, tem desafios inimagináveis, só que já habita uma categoria que sempre encontra a melhor saída. A todo mal que se apresenta, ele responde com o bem. Posteriormente, no reino das plantas, dos vegetais, a fotossíntese, esse processo utilizado de converter energia luminosa em energia química, que foi o início do aprendizado de todos nós, a fim de alimentar o seu organismo. Mas quando nós adentramos o campo minal, o espírito que já se governa, que tem o direito de escolher, mas também de se responsabilizar pela escolha, já está sob a ação direta da lei de ação e reação. Entramos no campo da mentossíntese, onde a troca de fluidos mentais multiformes, quer dizer, de todas as maneiras, por meio das quais nós emitimos as próprias ideias e radiações, assimilando as radiações e ideias alheias, potencializando, por assim dizer, uns aos outros. E aí sim nós compreendemos a descrição daquele panorama, daquela ambiência espiritual, onde muitas vezes nós, desavisados, ignorantes no sentido de não conhecermos, acreditamos que não seremos contaminados. Eu posso sim ir a um local desses, porque eu vou movido por uma outra intenção. Que outra intenção poderia existir que não nos facultasse colocarmos-nos em risco devido às imperfeições que ainda não conseguimos vencer e que naturalmente serão potencializadas por aqueles sequazes que estão por aí, por toda parte, a serviço daquele gênio das trevas que tão claramente a Ângela nos trouxe do livro Trilhas da Libertação. Então nós vemos que precisamos nos alimentar constantemente para manter o vício da energia, o que não quer dizer que seja de uma boa energia. E quando adentramos o psiquismo de nós mesmos, do nosso passado que não vencemos, porque precisamos libertar-nos das más inclinações que ainda preponderam em nós, e isso só vai se dar com um esforço sacrificial todos os dias, porque conforme encontramos no livro Psicosfera, editado pela Ferges, de autoria do professor Cícero Marcos Teixeira, no seu capítulo Psicosfera e Autoobsessão, o homem vive num oceano de vibrações energéticas. O mecanismo de projeção mentoafetiva estabelece um campo vibratório que se mantém ativo através do processo de retroalimentação, com base nos pensamentos, emoções e sentimentos acalentados pelo próprio indivíduo. Agora prestem atenção ao que ele fala. Vividos na vida presente como em existências passadas, os quais, sob a ação catalisadora de um estímulo significativo, que aqui representava essa concorrência ao prêmio de melhor fantasia, e que eu me recordo, e a Vânia também, com certeza, de que eram prêmios valiosos, não apenas em dinheiro, como em projeção.
E não adianta nós não as admitirmos, mas cada um no seu campo de ação quer uma certa projeção de ou concordância com as minhas opiniões, ou elogios às pequenas ações que eu faço todos os dias, como aquilo de certa forma me alimentasse a continuar fazendo, a receber a aprovação. E essa aprovação tem se evadido do nosso controle, principalmente nas redes sociais, a ponto de que aqueles likes que são efetivados muitas vezes para as fantasias que nós criamos em forma de fotos momentâneas, exalando um estado de alma que não é verdadeiro, sempre facultado por sorrisos, por alegrias permanentes, como se o impositivo da felicidade precisasse esmagar as nossas dores, as nossas deficiências, para não sermos definitivamente excluídos da sociedade, nos leva a expressarmos, através de formas, pensamento, que, em primeiro lugar, são o nosso habitat de vivência, mas também nos refletindo ou nos fazendo repetir comportamentos dos quais ainda não nos libertamos e que fazem parte de clichês mentais que vêm do nosso passado e que variam segundo as nossas disposições íntimas. Quais seriam essas disposições? Eu estou convencido de que eu preciso me modificar, ou eu acho que está muito bem assim, eu me sinto enlevado por algumas questões que me invadem o campo mental e que eu não paro para avaliar se elas são justificáveis em relação à minha atualidade, ou se elas são vulcões cujas erupções trazem a lava destruidora do meu passado, me paralisando. E quando eu falo paralisar, eu me remeto àquela imagem do livro Os Mensageiros, os que dormem naqueles pavilhões anestesiados ante as construções que ou imaginam que não conseguem vencer, ou das quais não querem se desprender. Porque ninguém luta para não se desprender de um passado de miséria, e eu me refiro à materialidade, porque poucos de nós estamos despertos para a necessidade de nos libertarmos das nossas misérias morais. E quando as abastecemos em fantasias de comportamento, nós estamos criando uma psicosfera de auto-obsessão. E essa auto-obsessão cria a monoideia e passa a emitir ondas mentais que vão em direção a outros que estagiam na mesma condição mental, vibracional que nós, nos trazendo esses distúrbios de conduta que exigem muitos cuidados especiais para nos ajudar a vencer esse circuito vicioso de perturbação em que nos encontramos aprisionados. Olha a gaiola a que a Ângela nos trouxe tão significativamente. Mas, nesse próprio livro, nos diz assim: nenhuma criatura, por mais insignificante que seja, e por mais comprometida esteja perante a lei maior, jamais deixará de ser atendida e socorrida segundo suas reais necessidades, seus méritos ou deméritos. E André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo intitulado Ideoplastia, ele nos faz enternecer a alma,
nos faz prestar atenção às construções reais e fantasiosas, dizendo: a sugestão é poder inconteste, não se discute, ligando a alma de maneira inequívoca às criações que lhes são inerentes no mundo íntimo, obrigando-a a recolher os resultados da treva ou da luz a que se afeiçoe. Então, nós utilizamos desse mesmo capítulo do livro Os Mensageiros, mas também e principalmente do livro, do capítulo que fala sobre a prece de Ismália, para despertarmos quando ela diz que aqueles que dormem ou aqueles que estão anestesiados pelos vícios transatos, sem se dar conta, mantém-se à distância do Cristo. E por mais que ele se debruce sobre nós, que ele nos propicie novas oportunidades, se nós não lhe captarmos o significado maior do seu retorno à Terra, quando se revestiu do corpo biológico, tão pesaroso para a sua luminosidade espiritual, da manjedoura, em que, desvestido de qualquer luxo, na simplicidade do coxo, onde era depositado o alimento dos animais, ali ele nos deixou o maior de todos os recados, que é ele, de forma integral, o alimento das nossas almas. E através da prece, nós podemos sim criar novas ideoplastias, novas formas de pensamento, que, vigorando em luz, nos permitirá a todos reabastecermos a alma na fonte genuína de todo amor, para rasgarmos as fantasias de ilusão e despertarmos para a grandeza da imortalidade e da perfeição que aguarda por todos nós. Muita gratidão a todos. Então, para que nós possamos nos preparar para a nossa próxima semana, continuando essas reflexões tão importantes, e como você disse, né, Eulália, eu pensava quando você colocou aqui essa questão do nosso contato hoje pelas telas. Aqui nós estamos vendo, né, a oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em torno dessa mensagem que nos eleva, que nos convida a nos elevarmos. E aqui nós pensamos também que Filomeno descreve aquele acontecimento, aquele baile, e hoje nós vemos quanto discernimento é preciso ter, porque as pessoas têm contato com vários bailes e vários ambientes disso na palma da sua mão. Então, como nós precisamos ter esse convite que o benfeitor nos fez, para que nós possamos observar, né? Observar, tirar dados dos fatos que nos cercam. Então, que nós possamos levar para a nossa vida essas reflexões. Muito obrigada, Vânia. Obrigada a todos os amigos e até a próxima semana. Um beijo a todos.